3 eleições no prazo de um ano? O Observador transforma-se no palco do cenário eleitoral. Não estamos aqui para agradar e nem sequer tentamos. Escrevemos para informar. Garanta o acesso a todos os conteúdos e acompanhe ao minuto. 3 eleições, uma assinatura, toda a informação. Assina em observador.pt, agora com 49 € de desconto. Esta é a história do dia da Rádio Observador. O conflito entre a Índia e o Paquistão pode escalar? मेरे बुजुर्गों, माओं, बहनों, बेटियों और नौजवानों, अस्सलाम वालेकुम। Na madrugada desta quarta-feira, a Índia anunciou ter lançado um ataque aéreo sobre 9 localizações no Paquistão e na região paquistanesa de Caxemira, alegando ter atingido alvos militares. De acordo com as autoridades paquistanesas, 26 pessoas morreram e 46 ficaram feridas. O ataque indiano terá sido uma retaliação a um outro ataque levado a cabo na Caxemira indiana no final de abril e que matou outras 26 pessoas. A Índia alega que o Paquistão abriga os terroristas responsáveis, mas numa declaração ao país, ao final do dia, o primeiro-ministro paquistanês negou qualquer ligação ao ataque e sublinhou que a Índia tem que pagar. O que está a fazer subir a tensão entre estas duas potências nucleares? Como irá o Paquistão responder? Vou conversar com o José Carlos Duarte, jornalista de Internacional do Observador. Eu sou a Teresa Abcacis e esta é a história do dia de quinta-feira, 8 de maio. Bem-vindo, José Carlos. Olá, Teresa. Na madrugada desta quarta-feira, a Índia lançou um ataque sobre algumas regiões no Paquistão. O que é que sabemos sobre o que aconteceu? Há duas versões e as duas são conflituantes. Por um lado, a Índia disse que levou a cabo ataques apenas a infraestruturas de grupos terroristas, ou seja, destinados a alvos muito específicos na Caxemira paquistanesa e também no Paquistão, garantindo que, pelo meio, não atingiu civis. As ações, garante a Índia, foram focadas e não representam uma escalada. No entanto, o Paquistão nega. O Paquistão fala em 26 mortos, 46 feridos e acusou a Índia de ter atacado alvos civis e também, por exemplo, ter destruído mesquitas. E em reação a este ataque da Índia, o Paquistão também disse ter destruído 5 caças indianos, mas estas informações nunca foram confirmadas oficialmente pela Índia. A Índia alega que este ataque é uma resposta a um outro que aconteceu em território indiano, na Caxemira indiana, no final de abril. Sim, a Índia alega que foi uma alegada falta de respostas por parte do Paquistão que levou a este ataque desta madrugada. E este ataque aconteceu a 22 de abril de 2025, numa estância turística em Pahalgam, que se localiza na Caxemira indiana, e 4 homens mataram 26 turistas, 25 dos quais com cidadania indiana e também ainda um nepalês. E a Índia acusa o Paquistão de estar por trás deste atentado. Ainda que tenha havido um grupo, a Frente de Resistência, que reivindicou o ataque. Mas a Índia alega que esta Frente de Resistência é apoiada pelo Paquistão e também culpa o país inimigo pelo ataque. A Índia exigiu respostas, exigiu uma investigação e lamentou que isso nunca tivesse acontecido, daí ter atacado o Paquistão esta madrugada. Por sua vez, o Paquistão alega que a Índia é que não deu resposta ao seu pedido de uma investigação independente que o Paquistão queria fazer. E portanto é neste estado de opiniões divergentes que aconteceu o ataque. A Índia chamou à intervenção militar desta madrugada, da madrugada de quarta-feira, Sindoor. O Sindoor é uma referência àquela marca vermelha que as mulheres hindus utilizam na testa. Sim, essa operação teve esse nome e Sindoor é a palavra hindu para vermelhão. Representa um tom muito forte de vermelho.
E é uma referência também à marca que as indianas casadas normalmente usam na testa. E porquê que a Índia escolheu este nome? Por uma questão ideológica, porque a Índia é um país indo, e também porque no ataque de 22 de Abril foram apenas homens que morreram. As mulheres que estavam na estância turística não foram mortas, mas essas mulheres ficaram viúvas. É uma espécie de uma homenagem às mulheres que enviuvaram. E também as mulheres que enviuvam na Índia deixam de usar o sindoor e, portanto, há aqui toda essa mística de homenagem às pessoas que morreram e também às viúvas. Já falaste um bocadinho da rivalidade que existe entre a Índia e o Paquistão. Tudo isto tem-se passado no território da Caxemira, uma região bastante turística, dividida entre a Índia, o Paquistão e a China também. Sim, a Caxemira indiana tornou-se uma região bastante turística. Aliás, o ataque é numa instância turística. E a região está dividida em 3 partes. Uma indiana, como disseste, uma paquistanesa e uma chinesa. E para entender esta divisão da Caxemira há que recuar alguns anos ao Império Britânico. O Império Britânico controlava esta região da Índia, do Paquistão e da Caxemira. E quando o Reino Unido decidiu dar independência àquela região, esta região extensa que o país controlava, decidiu fazer tendo em conta um preceito, que é a criação de um Estado muçulmano, o Paquistão, e a criação de um Estado indo, a Índia. Mas a Caxemira estava no meio, e a Caxemira, durante o Império Britânico, tinha uma espécie de um estatuto privilegiado, era um principiado, era um regime diferente. E a Caxemira nunca ficou bem incluída nestas negociações. E portanto ficou assim um estatuto indefinido, não sabia muito bem a que parte é que ia pertencer. E a grande dúvida era, a Caxemira era governada por um Maharaja, por um rei supremo, uma espécie de uma figura de autoridade que era hindu, mas a maioria da população é muçulmana. Ou seja, esta contradição faz com que não soubesse muito bem a que lado é que ia pertencer. No entanto, o Paquistão apressou-se e várias tribos e muçulmanas invadiram o território da Caxemira e isso obrigou o Maharaja a pedir ajuda à Índia e a chegar a acordo com a Índia para a Caxemira integrar o Estado indiano. E nos últimos anos também já temos visto alguns episódios que são exatamente o reflexo desta rivalidade entre o Paquistão e a Índia. Como é que tem estado esta situação? Sim, depois desta questão do Maharaja, aquilo que aconteceu foi que começou uma guerra. O Paquistão não aceitou e começa uma guerra com a Índia. Ainda também não aceitava que Caxemira pertencesse ao Paquistão e, portanto, começa um conflito armado entre os dois países. Estamos a falar em 1947. Exatamente. O conflito durou mais ou menos 1 ano e meio, até que os dois países até pedem ajuda à ONU para chegar a um consenso, e a ONU aquilo que faz é que divide a Caxemira em 2 partes, portanto, a parte indiana e a parte paquistanesa, na chamada linha de controlo, que basicamente é uma linha, fronteira. É uma fronteira entre as 2 partes de um território que não é bem gerido bem por ninguém. E depois, essa foi a primeira grande momento de tensão, mas durante as décadas subsequentes, o Paquistão tentou também conquistar a Caxemira por meios militares, algo que nunca conseguiu, e a Índia também retaliou de outra forma. Por exemplo, em 1971, a Índia apoia as facções independentistas do Paquistão Oriental. O Paquistão Oriental é o que corresponde hoje em dia ao Bangladesh, que é um país independente, mas na altura não era. Portanto, o Paquistão era 2 parcelas que estavam ali com a Índia no meio. E a Índia decide apoiar os movimentos independentistas e o Bangladesh torna-se efetivamente independente, o que causa ainda mais animosidade entre os 2 países. O Paquistão nunca perdoou a Índia por o ter feito. E depois há sempre tensão, a linha de controle é sempre uma área muito tensa, sempre foi. E em 1999, houve aqui também outro momento de muita tensão, que foi os paquistaneses voltaram, alguns militares paquistaneses voltaram a entrar na Caxemira indiana para tentar conquistar território, mas a Índia conseguiu expulsá-los. E estamos sempre neste estado de tensão, é sempre uma fronteira muito tensa a da Caxemira, e parece que raros são os momentos de paz. E a China, entretanto, também entrou aqui através de um acordo com o Paquistão. Sim. A China, em 1963, decide
também mostrar um bocadinho as suas garras e também os seus interesses na região da Caxemira, e o Paquistão decide ceder voluntariamente alguns territórios à China. No entanto, a Índia nunca aceitou e não faz questão de o fazer, e considera que a ocupação chinesa da Caxemira é injusta e não só, e também ilegal. Já regressamos à conversa com José Carlos Duarte, jornalista internacional do Observador. Na segunda parte, vamos olhar para a geopolítica asiática e também para a forma como a comunidade internacional está a reagir. O sargento na cela 7. O homem na cela 7 escapou à morte por pouco. Piratinha do ar. Eu já disse que ele só tem 16 anos. Um espião no Kremlin. Esta é a história escondida de como Putin montou uma teia de poder e guerra. O encantador de ricos. Todos queriam estar com ele, todos queriam ser vistos com ele e todos queriam fazer negócios com ele. Operação Papagaio. Dão-lhe a entender que o melhor é que também fique calado. Matar o Papa. Crono não está só disposto a matar, também está disposto a morrer. Um rei na boca do inferno. A mansão da boca do inferno está cheia de espiões e informadores, por dentro e por fora. São histórias que fazem parte dos Podcast Plus do Observador. Pode ouvir no site do Observador, nas plataformas de podcast e no YouTube. Podcast Plus é mais do que um podcast. Estamos de regresso à conversa com José Carlos Duarte, jornalista internacional do Observador. Há pouco falávamos da Caxemira e de como ela está dividida em 3 partes, entre o Paquistão, a Índia e a China. Como é que a China se posiciona neste conflito entre o Paquistão e a Índia? A China tem um lado, claro, apoia inequivocamente o Paquistão. Não só pela cedência de território que o Paquistão fez, como também pela sua rivalidade com a Índia. A Índia e a China são 2 grandes potências na Ásia. São 2 grandes poderes na Ásia e, obviamente, têm interesses conflituantes, sendo a Caxemira um deles, mas não é o único. E, portanto, a China tem todo o interesse em proteger o Paquistão, em solidificar e dar poder também ao Paquistão na Caxemira, e uma espécie de protetorado até chinês da Palestina. Mas a Índia, obviamente, que não aceita. A Índia não vê com bons olhos a proximidade entre o Paquistão e a China, e tenta contrariar essa influência. E a Rússia? Tanto a Índia como o Paquistão têm armas russas. Qual é que é a posição da Rússia neste conflito? A Rússia está numa posição muito difícil, tem que equilibrar 2 posições que à partida são divergentes. A Rússia é aliada dos 2 países, a Rússia dá-se bem quer com o Paquistão, quer com a Índia. A Índia, por exemplo, faz parte dos BRICS, que é uma aliança que atualmente Vladimir Putin preza bastante, depois principalmente da guerra da Ucrânia, e tem armamento russo e até soviético, o que significa que há aqui uma relação de dependência entre a Rússia e a Índia, e a Rússia também olha com bons olhos para esse poder que ainda mantém sobre a Índia. Por outro lado, a Rússia não pode hostilizar completamente o Paquistão, não pode adotar uma posição totalmente alinhada com a Índia, porque se alia completamente à Índia, está ao mesmo tempo a menosprezar a sua aliança com a China e também com o Paquistão. E, portanto, aqui a relação é marcada por a Rússia está numa relação bastante difícil, está num momento muito difícil, porque tem não só de equilibrar a sua aliança com a Índia, que não quer perder, que é muito importante nesta questão da guerra da Ucrânia, porque a Índia é um grande mercado e a Rússia exporta para a Índia, e a Índia também ajuda a Rússia e não aplicou quaisquer sanções, ao contrário do Ocidente, e também não pode perder a China, e não pode perder o que Vladimir Putin considera ser a grande aliada da Rússia, que é a China, e portanto tem que andar sempre a pisar gelo fino entre as 2 partes. Já percebemos que é uma questão muito sensível, mesmo a nível aqui dos jogos de poder entre várias potências mundiais.
Tanto o Paquistão como a Índia têm armas nucleares. Sabemos que a rivalidade entre os dois países é algo que faz parte do dia-a-dia de muitos paquistaneses e indianos. Qual é que é aqui o risco, o verdadeiro risco de escalada deste conflito? Os dois países são realmente potências nucleares. A Índia tem aproximadamente 172 ogivas nucleares, ao passo que o Paquistão tem 170. Eu diria que existe efetivamente um risco de escalada, uma vez que agora o Paquistão vai responder a estes ataques aéreos indianos, não sabe ainda como, não sabe de que forma, mas acho que a forma como o Paquistão vai agora responder vai depender e vai dar-nos pistas sobre até onde este conflito pode ir. Não sabe muito bem como é que o Paquistão vai reagir, não sabe também muito bem se ainda está preparado os ataques, mas acho que de qualquer modo nenhuma das partes estará interessada num conflito amplo entre a Índia e o Paquistão. Acho que o momento não é o mais certo e acho que nenhuma das grandes potências, seja a China, seja a Rússia, também vai apoiar um conflito numa região tão sensível como a Caxemira. Portanto, acho que é uma hipótese que não se pode descartar, obviamente. Pode haver realmente uma guerra aberta entre a Índia e o Paquistão, mas diria que neste momento é um cenário improvável, mas que temos que ver os próximos desenvolvimentos para entender aquilo que pode acontecer entre estes dois rivais históricos. Obrigada, José Carlos. Obrigado. José Carlos Duarte é jornalista de Internacional do Observador. A terminar, 3 notas para ter em conta esta quinta-feira. Termina hoje o prazo para a inscrição no voto antecipado nas eleições legislativas de 18 de maio. Quem quiser votar uma semana mais cedo, no dia 11 de maio, pode inscrever-se até esta quinta-feira em www.votoantecipado.pt. No Vaticano, continuam as votações para a eleição de um novo Papa. Os cardeais estão reunidos em conclave e espera-se que saia fumo da chaminé da Capela Sistina às 11 da manhã, hora de Lisboa. Se for negro, à tarde há mais votações e mais fumo às 18 horas. Se for branco, significa que está escolhido o sucessor do Papa Francisco. A partir desta quinta-feira e até sábado, vai vigorar um cessar-fogo na guerra da Ucrânia. Este foi ordenado unilateralmente por Putin, que citou razões humanitárias, mas coincide com a celebração na Rússia do Dia da Vitória sobre a Alemanha nazi, a 9 de maio. Esta foi a história do dia. A sonoplastia é da Mariana Sousa Aguiar, a música do genérico é do João Ribeiro. Eu sou a Teresa Abcacis. Até amanhã.